Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, venho trazer uma palavra abençoada que se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Amém, meus irmãos? E assim diz a palavra do Senhor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos venham entender essa palavra que eu vou administrar através, eu creio, do Espírito Santo de Deus, que ele venha no meio de nós, dar revelação, a interpretação dessa palavra e caia por terra todo o levante do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui Jesus estava no Getsêmani, junto com os seus discípulos, do qual onde Jesus se retira para orar. E Jesus voltando, encontra seus discípulos dormindo, e Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, eu quero dizer a nós que preguem a verdade, que é os discípulos de Cristo, ou que leiam a Bíblia e que acreditam em Jesus Cristo. Eu digo de acordo com esse versículo, meus irmãos, mesmo os discípulos tendo na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus adverte eles dizendo, vigiem e orem, para que não entrem em tentações. Sabemos que o diabo, da qual a palavra significa tentador, ele está no meio de nós nessa terra, onde fala em Apocalipse, que o diabo foi atirado na terra, e ele desceu com grande cólera. Ai da terra e do mar e todos que habitam nele, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Eu quero frisar uma pequena frase que diz, pouco tempo lhe resta. Por que pouco tempo lhe resta? De acordo com a Bíblia, está escrito, todo aquele que era pregado no madeiro era maldito, ou seja, todo aquele que era pregado no madeiro morria sem a salvação. Mas ele sabendo, Jesus não tendo nenhuma mácula, nenhum erro, nenhum pecado, ele não deveria nada para a morte. Porque Jesus, ele era puro. E se está de acordo escrito com a palavra, o salário do pecado é a morte, então a morte não tinha nada de receber de Jesus, porque Jesus era puro, então ele resistiu à morte. A morte já não podia tocá-lo. E sabemos também que o inferno é lugar para pecadores, daqueles que morrem sem a graça de Deus, ou seja, aqueles que morrem segundo o curso da carne, praticando tais coisas, que seriam frutos da carne, como homicídio, glutonaria, bebedice, orgias e todas as coisas que é semelhante ao pecado. Esses tais que praticam não herdam o reino de Deus. Mas Jesus não tinha mácula, Jesus não tinha erro, então as algemas do inferno não podia segurá-lo. Aonde está escrito também, cadê a morte a sua vitória e o inferno seus grilhões? Então, tanto faz a morte, o inferno já não tinha domínio, não tinha e nunca houve, nunca terá domínio sobre Jesus naquela época, e nem aqueles que creem em Jesus Cristo, que faz a vontade de Deus. Mas de acordo enquanto nós estamos nessa terra, devemos vigiar e orar em todo momento, porque estamos em uma batalha espiritual, né? E estamos numa batalha espiritual, a oração e a vigilância no meio de uma guerra é fundamental para que não podemos ser apanhados de surpresa
pelo nosso inimigo, nosso adversário, porque ele também ele conhece a palavra de Deus, mas não há verdade dentro dele. Ou seja, se não há verdade dentro dele, de acordo com a palavra de Deus, ele faz tudo de ato que é a mentira. Ele é especialista em mentir, especialista em levar o homem à mentira e à desobediência, fazendo o homem pecar e se rebelar contra Deus e cair em tentação e arrastá-lo para o inferno. Assim como diz em Apocalipse, ele sabe que pouco tempo lhe resta, porque Jesus, descendo ao inferno, pisando na cabeça dele, tomou a chave dele. E Deus Pai deu autoridade para ele, tanto no céu como na terra e debaixo da terra. Satanás já não tem poder mais sobre o inferno, porque está escrito: não temei aquele que pode tocar na carne, mas temei aquele que pode pegar a carne e a alma e jogar no inferno. Ou seja, só Jesus tem esse poder agora de julgar o homem e subjugar Satanás. Isso está na mão de Jesus Cristo, mas isso não nos dá o direito de pensar que estamos isentos de ser tentados pelas forças malignas e as hóstias dos maus que dominam esse século tenebroso. Em Efésios diz que os espíritos malignos, principados e potestades atuam sobre a vida daqueles que são os filhos da desobediência, daqueles que às vezes ouvem a palavra de Deus, mas não deixam ela crescer em seu coração, ou que ouve a palavra de Deus, mas recebe ela de mau grado e prefere trilhar o caminho da desobediência. E aonde Deuteronômio fala que Jesus, o próprio Deus, coloca diante do seu povo a bênção e a maldição. Sabemos que o filho obediente obtém do pai a bênçãos, mas o filho desobediente obtém do pai a maldição. Porque como nosso pai tem o poder de nos abençoar, ele também tem o poder de nos amaldiçoar todos aqueles que desobedecem à palavra dele. Todos aqueles que se levantam contra ele e todos aqueles que blasfemam contra a face do Senhor e contra seu Espírito Santo. Sabemos que Deus é amor, mas é fogo consumidor. Porém, a Bíblia relata também que Deus não poupou nem os anjos que pecaram, que rebelaram contra ele, expulsando e atirando eles à terra. Devemos pensar também que um dia Satanás foi um anjo de luz e os anjos que estavam com eles também eram anjos e moravam no reino celestial. E se rebelaram contra o Senhor, e o Senhor expulsou de lá. Então Deus também não ia poupar todo aquele que pratica a iniquidade, pratica o pecado e faz a vontade de Satanás. Sabemos que o Senhor virá logo e dará o galardão a cada um segundo o que merece. E ficarão de fora, onde diz em Apocalipse, os adúlteros, os homicidas, os ladrões, os feiticeiros, os idólatras e tais que praticam a vontade da carne e rejeitando a palavra de Deus. Mas aqueles que aceitam a palavra de Deus e andam trilhando o caminho de Jesus Cristo, eu digo a vocês: orai e vigiai, sejam vigilantes a todo momento e orem, para que Deus envie o Espírito Santo e lhe dê sabedoria e inteligência no meio dessa batalha. Sabemos que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E ser inteligente é desviar da aparência do mal. Embora esse mundo está cheio de atrações pecaminosas que tentam a carne do homem, que já é fraca de acordo com esse versículo, devemos nos separar para Deus e fugir de todas as tentações, de tudo aquilo onde os espíritos malignos se encontram, seja portas de bares, seja em prostíbulos, pontos de drogas, seja em candomblés, todos aqueles que não pertencem a Deus. Não pense que todo espírito vem de Deus. Às vezes tem muitos espíritos que até usam a palavra de Deus, mas não é de Deus, pregando heresias e falsas doutrinas já estão no meio de nós. Devemos sempre ser vigilantes e orar. Meus irmãos, pensem bem, orem e vigiem. Peça ao Pai que esteja com vocês todos os dias, praticando a boa obra do Espírito,
sendo obedientes. Espero que os irmãos ouvem alguma coisa da palavra de Deus e fique com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.